Remédio, algo milenar usado por diversos povos para tratar diferentes tipos de enfermidades. Olá, você está no canal Conexão Efedrina, eu sou o Arthur, e nesse vídeo vamos tentar tirar a seguinte dúvida: qual a diferença entre droga, fármaco, medicamento e princípio ativo? Bom, tudo começa com a proximidade do uso desses termos. Na medicina, o termo droga é referido para qualquer alteração, qualquer composto que cause um benefício para o paciente. Farmacologicamente dizendo, esse termo estaria errado, porque farmacologicamente falando, o termo droga se refere a qualquer composto que cause alteração biológica, independente se seja bom ou ruim. Depois, o que nós vamos ter? Por exemplo, nós temos o princípio ativo, que seria essa molécula que está causando essa alteração biológica. Podemos dar o exemplo, por exemplo, da aspirina. Qual que é o princípio ativo da aspirina? Aspirina é um nome comercial. O seu princípio ativo é o ácido acetil salicílico. Ela é uma droga? Ela causa alteração biológica? Sim, ela causa alteração biológica. Qual é essa alteração biológica? Ela alivia a dor, ela diminui o risco de trombose, por exemplo, em um paciente que esteja infartado, até porque a gente usa muito o termo afinar o sangue, né? Afinar o sangue, né? Esse termo está um pouco errado. O termo correto seria diminuir a agregação plaquetária. Fisicamente falando, ele deixa esse sangue mais fluido, né? Ele deixa menos viscoso e mais fluido. Essa seria uma principal função da aspirina, além de abaixar a febre e tirar a dor. Então, nós temos esse termo droga. Causa alteração biológica? Sim, causa alteração biológica. Princípio ativo da aspirina. O que é que está causando alteração biológica? O ácido acetil salicílico. Aí nós vamos para o terceiro item. É um fármaco? Aí a gente vai pensar, bom, ele causa alteração biológica benéfica para o paciente? Que é aí que está a confusão com o termo entre droga e fármaco. Medicina, droga é qualquer composto que cause uma alteração biológica boa, que cause um benefício para o paciente. Errado. Droga, qualquer composto que cause alteração biológica, independente de qual seja. Se ele for ruim, essa alteração biológica vai ser chamada de veneno. Se ela for boa, nessa alteração biológica, ele é considerado um fármaco. No caso da aspirina, ali, no caso do ácido acetil salicílico, seu princípio ativo, é uma alteração biológica boa. Qual é essa alteração biológica? Diminui a agregação plaquetária, diminui a febre, retira a dor. Ah, mas ela causa dor de estômago, ela não pode ser usada em pacientes que têm úlcera. Aí é outro papo. O seu benefício é muito maior do que o seu malefício. Nenhuma droga é isenta de malefício, certo? Um do outro termo que nós temos seria o termo remédio, né? Que o povo usa, remédio, pular remédio. O termo certo seria medicamento. O que é um medicamento? Bom, o medicamento ele teve que sofrer um processo ali para ele ser chegado ao medicamento. Ele sofreu um processo de fabricação. Ah, mas ele é artesanal. Não importa. Um xarope pode ser artesanal, por exemplo. Mas o xarope, o que ele leva? Ele leva o veículo, que é a água, ele leva o açúcar, que seria até agindo ali como um conservante. Então ele tem os seus métodos. Você não pode simplesmente pegar, por exemplo, uma tintura hidroalcoólica de guaco, tacar ali de qualquer maneira e falar que aquilo ali é um xarope. Não, aquilo ali não é um xarope. Ela tem que ter a proporção, ela tem que ter um corte de 10%, ela tem que ter uma porcentagem máxima e mínima de açúcar, se bem que hoje já existe xarope para diabéticos. Ela tem que ter uma quantidade de água. Então você tem um método de produção, ela tem que seguir um método de produção. Ela tem uma farmacotécnica, certo? Então, não é qualquer composto que pode ser considerado medicamento. Se ela seguiu certinho os protocolos, como fazer tudo, ela é considerada um medicamento quando ela está na sua fase final, que ela está embalada com a bula ali, pronta para o uso. Muitas pessoas chegam até a imaginar tipo, que esse é meio rápido, né? Esse processo, que a gente tem muitas drogas no mercado e tudo mais, né? Então, vamos dar, por exemplo, um exemplo de como seria. Nós temos várias fases para a produção de medicamento. Fase 1, fase 2, 3, 4. Você tem um estudo pré-clínico da droga, para você saber o que ela vai fazer. Então é um processo que demora muito tempo. Só para vocês terem uma noção aqui, como uma curiosidade, esse processo pode levar em torno de 10 a 15 anos, mais ou menos, para você conseguir colocar uma droga no mercado. E mesmo assim ela não é isenta totalmente, as drogas novas, né? Claro que as drogas mais antigas, tipo hidroclorotiazida, 1965, a gente já sabe tudo o que acontece no corpo. Mas, com certeza, em 1965 ainda teve uns estudos que depois que ela foi lançada, ainda assim acompanha-se os casos das pessoas que usam. A lidomida, quando foi lançada, a gente mandava as duas estereoisomeria dela, tanto a que rodava a luz para o lado esquerdo quanto a que rodava a luz para o lado direito.
Aí a gente tinha um problema, porque uma causava aborto e a outra ajudava o feto a nascer. Então, no decorrer do tempo, mesmo que depois que ela foi lançada, ela ainda pode apresentar alguns efeitos que possivelmente não foram observados no desenvolvimento desse fármaco, justamente porque não tinha uma quantidade de gente suficiente para causar também esse efeito adverso. Vamos dar então uma recapitulada. Droga, qualquer composto que cause alteração biológica. Chá de alface, droga. Nicotina, droga. Tramal sintético, droga. Causa alteração biológica. Essa alteração biológica ela é benéfica para ele ser considerado um fármaco? Sim, ela é benéfica. Ela causou alívio de dor, ela diminui a agregação plaquetária, ela vai baixar sua febre, ela vai desinflamar um nervo, um tecido, seja lá o que for. É benéfico? É benéfico. Fármaco não é benéfico? Aí a gente pode até considerar ali um veneno, dependendo da dose, né? Mas ela não vai ser considerada fármaco. Princípio ativo. Qual é a molécula que está causando isso aí? Exemplo da aspirina, o ácido acetil salicílico, derivado dos salicilatos, que, vale fazer uma ressalva, o professor Heinrich Dresser sintetizou mais ou menos em 1897, se eu não me engano, desculpa, posso estar errado por essa data, mas ele sintetizou o ácido acetil salicílico, que antes era muito usado como a decocção da casca do salgueiro popular chorão, para você fazer esse alívio de dor no parto, por exemplo, que era muito grande, né? Então a gente fazia a decocção, ela extraía, naquele caso, o ácido salicílico. Assim como na época mais ou menos de 2000 a.C. já era receitado fazer uma certa infusão, né, das folhas do salgueiro para causar esses benefícios que ela poderia trazer para a gente, mas dava muitas dores de estômago. Aí foi evoluindo, fizeram com a casca do salgueiro, até que chegou em 1897, vamos colocar em mais ou menos em 1900, o Heinrich Dresser começou a colocar o ácido acetilsalicílico. Ele sintetizou o ácido acetilsalicílico a partir do ácido salicílico. Então isso começou a gerar, por exemplo, um poder maior e uma diminuição daquela ardor, daquela queimação que o pessoal sentia no estômago. Então aí é um exemplo também de medicamento sintético. Então vamos lá, droga causa alteração biológica. É benéfica? Fármaco. Aí depois a gente vai, qual é essa molécula que está causando isso aí? Qual é o princípio ativo dessa molécula? Da aspirina, vamos voltar na aspirina. Droga causa alteração biológica. Princípio ativo da aspirina, ácido acetilsalicílico. Faz bem? Sim, faz bem. Alívio de dor é considerado um fármaco. Depois, o que você faz? Segue todo um processo. Terminou esse processo, a gente já pode considerar ele um medicamento ou o popular remédio que a gente vê por aí nas lojas. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo, não vamos dizer um vídeo rápido, mas foi um vídeo mais simples, né? Pra gente conseguir entender mesmo essa diferença entre droga, fármaco, medicamento, princípio ativo. Ela dá uma certa confusão, às vezes, na cabeça de algumas pessoas. A gente espera que tenha conseguido, né, tirar essa dúvida sua, né? E eu agradeço aos que assistiram até aqui. Vou fazer um pedido para vocês, né, uma ajuda mútua, porque vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Vou pedir para vocês escreverem algumas sugestões, algumas ideias no comentário para a gente que faça vídeo nessa área de biologia, bioquímica, química, física, nessa área aí de ciências de forma geral, né? E coloca aí umas ideias no comentário, né, da gente ver e falar, essa ideia é legal, legal, vamos fazer um vídeo aí, a galera tá pedindo. Se inscreva no canal, dá um like se você curtiu. E é isso, muito obrigado a todos e até uma próxima.